Oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos fazer o nosso sexto vídeo e vou conversar um pouquinho com vocês sobre os fios faciais, tá? Os fios faciais, eles podem ser usados na fase de preparo da pele ainda, né, para ter aquela densificação. A gente estaria falando dos fios lisos, né, que são os fios de PDO lisos. E eles podem ser usados posteriormente ao bioestimulador para um efeito de reposicionamento de tecido. Então vamos falar o que são os fios, né? Antigamente os fios que se usavam, que as pessoas tinham às vezes umas experiências que não eram muito boas, eram fios definitivos. Passavam-se aqueles fios, fazia tração, só que o processo de envelhecimento ele continuava acontecendo, né? Então aquele derretimento do rosto, os fios ficavam aparentes, aquele emagrecimento que a gente chama de esqueletização da face, tornava depois de uns anos os fios aparentes. E os fios, depois que passa muito tempo, você não consegue mais retirar, né? Porque o seu corpo ele vai envolvendo tudo. Retirar seria uma cirurgia, até se consegue, mas é uma cirurgia bem invasiva, né? Então, esse tipo de fio não se usa mais. Então, quando a gente fala de fio hoje em dia, a gente está falando de fios reabsorvíveis. São fios que a gente coloca e num tempo de 3 a 6 meses, ele sofre um processo de hidrólise, o seu corpo vai trabalhar aquela região dos fios, vai produzir colágeno, vai fazer fibras colágenas de tensão ou de densificação dérmica e o fio vai embora. Então, eles são tratamentos muito seguros, não tem aquele risco de o fio ficar aparente depois, né? Existe até, acontece de fio ficar aparente se a técnica de realização não for boa e a pessoa colocar muito superficial, aí ele pode ficar aparente e ter que ser retirado. Às vezes acontece, né? Mas quando a técnica é boa, normalmente não tem problema nenhum. Então vamos lá, a gente tem dois tipos de fio. A gente tem os fios lisos, que são fios muito fininhos e o tamanho dele pode ser de 3, de 5, de 6 centímetros, e que a gente coloca com uma agulhinha. Então a gente coloca, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, depois 1, 2, 3, 4, 5, e eles ficam ali para fazer como se fosse uma malha de sustentação. A gente pode usar aqui na papada, a gente pode usar no pescoço, a gente pode usar nessa região de olhos, a gente pode usar nessa região onde a gente não trabalha com botox, para dar uma densificação também aqui, para arquear um pouquinho a sobrancelha. A gente usa na pálpebra superior, a gente tá fazendo bastante fio liso na pálpebra superior, quando a pessoa começa a ter aquele caso de pitose, a pálpebra começa a cair, a gente faz um estímulo de colágeno com os fios lisos nessa região. Então os fios lisos, eles são usados em grande quantidade, é praticamente indolor, ele é bem superficial mesmo, né? Ele é bem numa região para estimular mesmo colágeno na derme. E a gente vai colocar, quanto mais fio melhor, né? Então você coloca, você pode colocar de novo daí a 3, daí a 6, daí a 1 ano, assim, sempre que você puder estar colocando fios, né? Tipo, para esse tipo de flacidezinha que eu já tô começando a ter, os fios são maravilhosos. A gente também tá trabalhando fios nos lábios, são bem legais quando a gente quer fazer aquela projeção, aquela verter o lábio para fora, os fios são bem bacanas de se usar. Então isso tudo que eu tô falando são fios lisos, tá? Agora eu vou falar dos fios de tração. A gente tem fios de tração de materiais diferentes, né? De preços diferentes. Então, o que vai variar mais ou menos é o tempo de durabilidade, o poder de tração dos fios. Então, os fios no Brasil, eles chegam muito caros, né? A gente tem fios coreanos que ainda não estão chegando, que teriam um custo menor, mas que tem questão de Anvisa, de tudo. Agora isso tudo tá um pouco parado. Mas o que os fios de tração fazem, né? Os fios de tração, eles são fios que eles têm garras, como se fossem anzóis, assim. Ele é tipo um fiozinho e aqueles anzóizinhos do lado, né? Então, vamos supor, se for um fio o fio do tipo COG, que ele entra com uma cânula por um buraquinho só. Então, a gente faz aqui nessa região, onde tem uma região boa de ancoragem, enfia aqui com a cânula. Quando a gente puxa, a gente vem massageando e a sua pele, né? Ela vai, a sua derme, ela vai enganchando naqueles fiozinhos, naquelas farpinhas. Para isso é muito importante que a pele esteja densificada, né? Você pegar e trabalhar com fio numa pele fina, numa pele sem densidade, você não vai ter o mesmo resultado, gente. Aí você vai dar aquela enganchada e a pontinha do fio fica aqui. Quando você puxa para cima, você traciona o tecido, e quando você cortar a ponta do fio que ficou para fora, vai estar tudo reposicionado. Quanto mais você puxar no momento da aplicação, melhor você vai ter o efeito de tensão. Acontece que muita gente não quer sair feia do consultório, né? Porque quando a gente puxa mesmo, a gente sai meio torta.
e aí a pessoa não quer sair feia, e aí ela vai pedindo para soltar, solta mais um pouquinho, não vai ter o mesmo resultado, gente, vai ter o resultado de estímulo de colágeno, mas você não vai ter o resultado de lifting como a gente gostaria que tivesse, tá? Então, é normal ficarem uns pinçadinhos também, umas preguinhas, logo depois que você coloca o fio. É um pouquinho incômodo, é um pouquinho doloroso o pós, né? Você não pode... É muito importante que o pós seja bem feito, que a pessoa não fique abrindo a boca, né? Que a pessoa não fique falando muito, que a pessoa não fique mastigando muito, para que a gente possa ter o máximo de tempo daquele fio parado para começar a formar uma integração, né, com o seu organismo. E quando você voltar a movimentar a face, ele já esteja ali interagindo, já esteja ali... ficado um pouquinho mais firme na sua pele, porque você vai lá e enganchou tudo. Vamos supor, aí a pessoa vai dar aquele bocejo enorme, aí você só vai escutar assim, tac, 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 aquele fio desenganchando da pele. Então, assim, os cuidados com o pós no fio são importantes também, tá? Eu já tenho vários vídeos de fios. Eu não gostava de fio, né? Eu tenho vídeo falando que eu não gosto, depois eu tenho vídeo falando que eu me apaixonei pelos fios. Então, assim, hoje em dia eu trabalho bastante com fios. Fios são uma opção bem legal pra gente fazer esse reposicionamento, principalmente quando a gente não quer mais botar volume, a pessoa já tem maçãs do rosto proeminentes, você não vai poder ficar enchendo aquilo de preenchedor, senão a pessoa vai ficar com o rosto desse tamanho. Então a gente faz o quê? A gente trabalha com fio, porque o fio não vai aumentar o volume, ele só vai fazer um processo de tração e reposicionamento. Rapaz, eu gosto de reaplicar os fios entre 4, 6 meses, às vezes 1 ano, tudo vai depender da idade do paciente e do grau de flacidez, mas eles podem ser aplicados à vontade, assim. Na verdade, assim, tem vários trabalhos sendo feitos dizendo que você consegue, só com fios e bioestimuladores, você consegue meio que paralisar esse processo, assim, a pessoa manter o formato do rosto, né, indefinidamente. Você vai reposicionando, você vai reposicionando, você vai passando o fio, e a pessoa nunca vai ter que fazer um lifting, não vai fazer mais nada, porque ele não tá ali só segurando, ele tá ali produzindo colágeno também, tá? Então, gente, é isso que eu tinha pra falar sobre fios, pra não ficar um vídeo muito longo. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí. Fios podem ser usados, então, nessa região, os de tração, na testa, pode ser usados para elevar a sobrancelha. Os fios de tração podem ser usados na papada. Se você já fez aquelas lipos enzimáticas de papada, ficou com aquela pele flácida, fio de tração pode ser usado aqui, pode ser usado no pescoço, na frente, atrás. Fio pode ser usado para estimular colágeno na região do colo. Então, os fios são bem versáteis e são uma ferramenta bem importante dentro da harmonização facial. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas é só deixar. Boa quarentena para todo mundo. Fiquem em casa. Vamos sair junto dessa, pessoal. Tomara que todo mundo esteja bem nesse momento. Um beijo grande.